no nome Grand Amazon Expedition, né? Então esse nome ele foi pensado justamente como para a gente poder passar o que é a identidade do nosso navio, do nosso hotel. Grand, ele tem essa pegada da ideia da exclusividade, do conforto, da excelência. Já o Amazon é justamente um nome internacionalmente conhecido que faz alusão ao que a nossa proposta e principalmente ao nosso compromisso, que é com a Amazônia e também com o povo amazônico. Então é uma questão de identidade. E aí temos o Expedition. O Expedition é justamente a proposta a oferecer ao viajante, que é explorar. São as expedições que nós desenvolvemos durante todos os períodos do dia, nós temos de manhã, de tarde, de noite, expedições voltadas para explorar as regiões e conhecer suas peculiaridades. O Grand Amazon Expedition se destaca como um roteiro muito especial pela capacidade que ele tem de apresentar a Amazônia para o nosso viajante. A amplitude e os diversos biomas que a gente visita é o grande diferencial. Vou dar um exemplo. Terça-feira de manhã, nós estamos próximos à terra firme. Então a gente consegue mostrar um cenário para o nosso viajante do que compreende um pouco da floresta amazônica, tanto por via aquática como por via terrestre. E aí quando é à tarde, nós nos afastamos desse bioma e entramos num outro, no meio do arquipélago de Anavilhanas. Um labirinto natural lindo, incrível. Você começa a navegar 5 minutos, você já se sente perdido porque são vários canais, né? É o segundo maior arquipélago de água doce do mundo, com mais de 400 ilhas. Essa capacidade de te levar até esses locais faz desse roteiro algo muito especial. Ele faz você explorar com amplitude algo que nenhum outro empreendimento consegue fazer, dando o conforto, a segurança, acima de tudo, para o viajante. Na saída, às 18 horas de segunda-feira, o nosso viajante ele experimenta uma experiência muito interessante, que é a navegação subindo o Rio Negro. E ali, às 18 horas, no pôr do sol, nós temos ali ao nosso lado direito já justamente a cidade de Manaus, já no anoitecer, que é muito bonito. Logo à frente, o que se apresenta é a ponte do Rio Negro, que é bem iluminado, os hóspedes, os viajantes adoram. Então, primeira bebida que eu tivesse que mencionar, que as pessoas precisam provar, é a nossa caipirinha frappé de jambu, pitaia e pimenta murupi. É um drink que ele é servido justamente na partida do navio. Além de ser muito bonito, é muito refrescante e saborosíssimo. Um sabor único. Você não vai encontrar essa bebida em nenhum outro lugar, porque ela faz parte da nossa assinatura. As pessoas vão poder provar primeiramente na partida do navio, ao som de uma música de flautas andinas, que é maravilhoso, contemplando o pôr do sol e começando a viagem. Nós distribuímos os quartos em 3 decks. Esses decks são chamados Mandi, Tambaqui e Acará, que são os nomes de peixes da região. E aí o que acontece? Dentro desses 72 quartos, nós temos 70 quartos de 23 metros quadrados. Esse navio foi construído, o principal foco era espaço e conforto, em comparação com cruzeiros marítimos, onde tudo é muito reduzido. Então, foi muito pensado nessa questão de amplitude e espaço, principalmente o banheiro, né? As nossas viajantes
amam os nossos banheiros porque são espaçosos, são confortáveis e atendem, né, esse público. Dentro das duas categorias que nós temos 70 quartos com 23 metros quadrados e temos outros dois, né, que completam 72 quartos, que são duas suítes que possuem 56 metros quadrados, que diferem porque ela tem uma sala de estar, ela que é separada, então, de onde fica o quarto, tem um banheiro bem mais amplo que possui uma banheira e ela possui um diferencial que todos esses hóspedes amam quando tem acesso a esse quarto, é a sacada, com uma varanda muito mais ampla e privada, né, porque você pode ter uma visão frontal da navegação. E descendo, nós temos uma lojinha que atende não só na questão das necessidades básicas dos nossos viajantes, como também a questão de souvenirs, com artesanato local, com investimento aqui bem amazônica, que todo mundo gosta de levar. Isso no terceiro deck, que é o Acará. Descendo para o segundo, é onde se encontra nós temos uma biblioteca, que justamente, principalmente com livros de vários idiomas, e também temos uma literatura voltada tanto para a botânica como para a fauna, né, voltada também para os pássaros, e você ter uma oportunidade de leitura de assuntos mais profundos amazônicos, né? Temos também uma sala de estar, com uma TV ali que fica à disposição do nosso hóspede. Um deck mais abaixo, que é o deck Mandi, temos então a nossa área de recepção. Abaixo desse deck vem nosso restaurante, que ele tem um buffet central, onde nós focamos bastante na gastronomia amazônica, que é o carro-chefe, é o que as pessoas muito querem experimentar. E outro diferencial desse restaurante é que ele está no nível do rio. A janela, você olha pela janela, o rio está do outro lado, na altura dos teus pés, na direção dos teus pés. Então é uma sensação muito interessante de estar navegando, você está almoçando e você poder contemplar a viagem, né? Em seguida a gente vai subindo o Rio Negro em direção à primeira região, que é o Jaraqui. Né? Na região do Jaraqui é a oportunidade que a gente tem de fazer a caminhada na selva, né? Que é uma caminhada onde você pode conhecer sobre as curiosidades amazônicas, sobre as plantas medicinais, o ecossistema, entender de fato que assim essa floresta ela é tão rica, tão conhecida mundialmente, mas ela possui peculiaridades e informações assim que poucas pessoas conhecem. Nós estamos na bacia do Rio Negro, esse que é o maior afluente, né, do rio Amazonas. Ele nasce na Colômbia e vai desaguar lá no Encontro das Águas. É uma extensão de mais de 2.000 quilômetros, e isso faz dele o maior rio de águas negras do mundo. A profundidade do rio aqui não é muito grande. O canal mesmo, nessa época do ano, deve estar dando aí uma média entre 15 a 20 metros. Mas saiu do canal, cai para 5, 6 metros de profundidade. Então aqui, nessa região do Jaraqui, é onde a gente consegue ter uma introdução sobre as ilhas, mas o foco é entender terra firme. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer essa caminhada para a gente entender o que é o ecossistema e as curiosidades da Amazônia. Essa menina aqui é a copaíba, tá? Essa já tem aqui mais dos seus 200 anos fácil. Primeira coisa, você tem que saber que a árvore tem costa e tem barriga. Costa e barriga. Ou seja, tem uma parte dela que é mais dura, como a costa, e uma parte que é mais macia, como a barriga. Como é que a gente sabe? É pela inclinação. A inclinação dela vai te mostrar os músculos que seguram a gente para ir para frente, não ir para frente, são das costas. Então as das costas precisam ser músculos fortes. E aqui
como ela não precisa ter tanta resistência do outro lado, então aqui é a barriga dela. A copaíba ela é muito boa como um anti-inflamatório, tá? E também um excelente cicatrizante. Sapopemba é o telefone do índio. Na mata não se grita. Você não... Tô aqui. Você não faz isso. Porque grito passa uma energia de desespero. E essa energia de desespero atrai predador. Então na mata você não grita, tá? Então quando você encontrar uma árvore dessa, você pega alguma ferramenta e bate nessas artes tubulares. Se essa arte aqui, ó, se essa tábua não tivesse esse cipó agarrando aqui em cima, esse som seria muito mais alto, como um tambor. Então, o que aconteceu? Um dos meninos bateu, encontrou uma outra, bateu lá justamente quando eu ia falar dessa. Eu falei, opa, vou responder. E bati. Se você estiver perdido na mata, bate na sapopemba. Porque se tiver ali um caçador, se tiver um nativo, ou você estiver perto de alguma casa, de algum caboclo aqui, o que vai acontecer? Ele vai encontrar uma forma de te responder. Também para aqueles que não são muito fãs desse grau de aventura, passeio de lancha para conhecer canais, né, entre terra firme. Porque pela parte da tarde nós já vamos estar no meio do arquipélago de Anavilhanas, onde nós vamos explorar esse labirinto natural, que é a coisa única. É o segundo maior arquipélago de água doce do mundo. O Anavilhanas Jungle Lodge fica na margem direita do Rio Negro, cerca de 130 quilômetros acima de Manaus, próximo do município de Novo Airão, mas numa área de floresta virgem, de mata, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, que é um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo. Você pode chegar de barco, você pode chegar de carro e você pode chegar de hidroavião, uma vista espetacular do que passa lá de cima. O Anavilhanas é um hotel que está completamente imerso dentro da floresta amazônica. A recepção do Anavilhanas é o ponto de encontro e talvez o ponto de partida de grandes amizades, né? A gente pensa ela para ser um lugar super aconchegante, feito com palha, né? Usando essa arquitetura ancestral da região amazônica, mas com um mobiliário super cuidadoso, que prioriza designers brasileiros, né? E também móveis construídos e desenhados pelos marceneiros e artesãos locais. A gente também tem uma academia disponível para os nossos hóspedes. Temos 2 piscinas no hotel, na beira do Rio Negro, que são lindas e incríveis. A gente tem um bar flutuante, e esse bar flutuante é um dos grandes hits do hotel. E a gente tem ali 4 pranchas de stand-up paddle, a gente tem escadinhas para o Rio Negro, para fazer do Rio Negro e o Parque Nacional de Anavilhanas talvez a maior piscina disponível que você pode encontrar. O Anavilhanas ele se estruturou em torno das experiências que a gente oferece para os hóspedes uma vez hospedados aqui, né? Um desses passeios, a focagem noturna, ela é oferecida geralmente no primeiro dia, no dia da chegada do hóspede, e ela sai à noite para dentro do Parque Nacional de Anavilhanas em busca
dos animais que a gente consegue enxergar durante a noite. É também uma experiência de você entrar na floresta à noite, né? De ouvir os ruídos da floresta durante a noite. A gente faz passeios de trilha na floresta, onde diferentes guias que são super capacitados, porque são nativos daqui e eles conhecem muito bem, né, do sistema, né, da floresta. Eles levam as pessoas para conhecerem como funciona, informação de botânica, de flora, de fauna, tudo que tem de interessante nesse mato enorme, né, que é a floresta. Outro passeio que é a canoagem, um passeio que é feito em canoas, feitas mesmo por ribeirinhos, né, por esse pessoal que mora em comunidade. E aí você entra numa embarcação sem motor, no silêncio absoluto, e aí você consegue realmente assim entrar e fazer parte desse ambiente natural tão maravilhoso, né, que é a floresta amazônica. Esse passeio, para mim, é um dos mais especiais, porque é muito maravilhoso conseguir ver como começa o dia na floresta, né? Sair numa embarcação para ir também dentro do Parque Nacional de Anavilhanas e sentir o poder da natureza assim de forma virgem é muito impactante, muito legal. É o passeio de barco regional que adentra no Parque Nacional de Anavilhanas. A gente embarca logo após o café da manhã e de manhãzinha segue para o coração do Parque Nacional, parando para mergulhos no meio do Rio Negro e fazendo um almoço a bordo. O hotel ajuda algumas comunidades, tem algumas que são abertas para o público, que trabalham com esse turismo, né, sustentável dentro da comunidade. E a gente faz o Comuni Tour, uma pessoa da comunidade vai ser anfitrião do passeio e ele vai transportar o nosso hóspede para a tradição do norte, né, da Amazônia. Na comunidade do Santo Antônio, a gente tem um apoio muito forte à escola da comunidade, inclusive com apoio pedagógico. Desde que o hotel começou o trabalho com a escola da comunidade do Santo Antônio, a frequência de alunos aumentou em mais de 50%, né? Antes de 2016 não existia turismo de comunidade. E depois de 2016 que começou a existir, isso mudou muito as nossas vidas, porque principalmente na parte do artesanato, que todos tiram uma rendinha. Nós somos 14 famílias, com 44 pessoas. Eu me sinto muito bem aqui porque eu estou perto da água, é tudo natural, então isso é muito legal para nós. Esse passeio aqui a gente sai, que é o tour em boto, né? A gente sai para procurar o boto, atravessa o rio, passa por lago, aí passa o Paraná, a gente vai à procura deles. Então, onde a gente encontrar, a gente para, observa. Então, esse aqui é o furo, tá? Que a gente está passando. É um caminho que o ribeirinho usa para curtar a viagem dele, né? Que sai de Novo Airão, são 20 quilômetros de uma margem a outra, né? E essa aqui é a parte de Igapó, né? Que ocorre essa época do ano, que é mês de junho. Se você vir aqui mês de setembro, outubro, isso aqui tá tudo terra, já não tem, né? Mas Igapó é a floresta inundada, porque nessa época do ano nenhuma ilha tem terra, né? Isso se chama floresta de Igapó. A gente estamos aqui no meio de ver esse espelho d'água aqui, ver uma árvore que nem essa que está na nossa frente aqui, que se chama macucu, né? Também a gente para o motor, desliga para ele ouvir o silêncio, né? Isso que eles mais gostam, encanta mais eles, esse tipo de coisa aí, ouvir o som dos pássaros. Viver o rio como meio de transporte, meio de lazer, meio de vida, meio de inspiração, meio de viver, né? O Rio Negro é a fonte da vida nas comunidades do Rio Negro. O Anavilhanas tem quartos muito cuidadosos, né? Começar pela arquitetura, que a gente usa materiais locais, técnicas construtivas locais, empregou mão de obra local e ela é inspirada na arquitetura cabocla, pensando isso sempre aliada com muito conforto. São lençóis
incríveis, toalhas incríveis, amenities ecológicos, super premiums. Todos os nossos quartos são equipados com ar-condicionado, energia elétrica 24 horas por dia, uma cama espetacular. A ideia é que a gente traga ao hóspede a oportunidade de se hospedar no meio da floresta. E aí todos os quartos têm uma varanda telada para evitar a entrada de insetos, de mosquitos. Inclusive, alguns banheiros dos quartos, eles têm tetos de vidro para te dar, até no banho, essa sensação de imersão na floresta. Afinal, a floresta aqui é o grande protagonista. A gente só está pedindo licença para poder estar aqui. Nosso restaurante, ele é inspirado em construções indígenas, em malocas, e ele é um lugar extremamente aconchegante. O nosso restaurante vai estar o tempo inteiro oferecendo desde os pratos mais tradicionais, exóticos, que a culinária amazonense pode ter, com os produtos mais frescos de produtores locais, valorizando a cultura e a produção que a gente encontra aqui, mas também a gente vai oferecer para o hóspede a opção de pratos internacionais, de comfort food e sempre em todos os nossos cardápios, opções vegetarianas e veganas. O Anavilhanas é um hotel incrível porque ele não é só um hotel. A gente desde o começo se entende como mais do que isso. A gente é um projeto de vida, é a realização de um sonho e é um lugar que traz a cultura, traz o conhecimento, os saberes locais como protagonismo em tudo. É um hotel que no final das contas funciona como a porta de entrada para um paraíso que há bem pouco tempo estava mais difícil de ser explorado, de ser conhecido, né? E a gente entende que todo hóspede, quando vem para cá, ele se torna um defensor da Amazônia. Para que isso colabore com o movimento de preservação que é fundamental para esse paraíso continuar como é por muitas e muitas gerações. Show de flauta andina, dessas flautas que tem uma cultura milenar, a gente não poderia deixar de falar dela, não poderia deixar de demonstrá-la, porque a Amazônia ela é uma coisa só, né? Ela compreende aí 9 países da América do Sul. E o Peru, pra gente, a gente tem uma relação muito forte com o Peru, né? Com o povo peruano, com os índios peruanos. Então a gente quer também que a gente aqui mesmo no estado do Amazonas, no Peru, entende a profundidade em que essa música, com essas flautas tão milenares, né, conseguem tocar ali a alma do nosso viajante. Isso aqui é especialmente para menino novo assoprar. Eu estou aqui de enxerido. É muito forte, todo o ar do pulmão sai, você pode tombar aqui. Por isso você tem que comer alguma coisa antes de vir assoprar. Comer ou tomar 2 goles de alguma coisa forte. Chama-se toio e o bambu é taquara. Isso aqui é um bambu especial chamado de caristo na língua local, que em português cana da Índia, né? Instrumento maravilhoso. E é uma cana especial que a gente só encontra nas águas barrentas. Nas águas barrentas do Amazonas, no verão ela chega a atingir uns 3, 4 metros de comprimento. A gente tira e faz de limpar o miolo e dá um som maravilhoso para a gente tocar esse instrumento chamado de caristo, né? Cana da Índia. Este aqui é outra cana diferente, uma cana especial, chamado de taquara. É diferente da outra. Isso aqui dá em terra firme, cresce muito em terra firme. E esse aqui é conhecido no mundo inteiro como flauta pan, que nós chamamos de antara, né? Tem 3 escalas, né, e 2 oitavas. Dá para fazer um som maravilhoso. O local favorito dos nossos viajantes é o terraço, sem sombra de dúvida.
porque é onde você consegue ter uma visão mais ampla dos arredores, de onde você está. Então, é também onde está o bar. Nós contamos com também 2 piscinas e uma jacuzzi. Nós temos uma piscina infantil, nós temos a piscina adulta e também temos a jacuzzi, tudo dentro da mesma área, que é a área descoberta do terraço, né? E aí nós temos um bar à disposição, lembrando que essa questão das nossas bebidas faz parte de um pacote all inclusive, então os clientes têm acesso liberado às nossas bebidas, inclusive aos nossos drinks especiais da casa, e também na parte que a gente chama de polpa, a parte mais de trás do terraço é onde está o nosso grill. Nós temos um buffet ali onde é montado os snacks, também é montado o café da manhã continental, é servido o pré-almoço, que é a parte do grill, né? Isso tudo no terraço. Sem contar também a área de rede, né? Nós instalamos algumas redes que os nossos hóspedes amam, estar deitados nela, lendo um bom livro e sempre que pode contemplar a viagem, a navegação nessa mudança de tempo diárias que a gente está subindo ou descendo o rio. O café da manhã não poderia ser diferente. O foco da estrela do café da manhã são os pratos típicos, né? Como, por exemplo, a tapioca. O povo amazônico não planta trigo para poder ter pão. Então, da onde a gente se alimenta, basicamente no café da manhã, é com a tapioca. Da mesma maneira como no buffet das outras refeições, a gente tem aquelas opções mais tradicionais dos pães, certo? Como também muito suco, com os sucos de frutas da região, leites de todos os tipos para atender todos os gostos, né? Aquele omelete sempre à disposição dos nossos hóspedes. Então, é um buffet bem variado, um café da manhã bem reforçado, para justamente preparar nosso hóspede para encarar as atividades ao longo do dia. Quarta-feira a gente já amanhece para conhecer a comunidade Cambeba, uma oportunidade maravilhosa de interagir com os indígenas, né? Entender o estilo de vida, a condição dos indígenas no nosso país hoje em dia, o que eles estão fazendo para manter sua cultura, para evoluir nesse sentido também, porque a cultura indígena ela é muito sensível. O que você está fazendo aí? Você está escrevendo seu nome? Eu estou escrevendo meu nome indígena, tá? É um pouco compridinho, tá? Treuco, Xuri, tá bom? Como é que é então, seu nome? Aqui é Valdemir. Treuco Xuri significa clã de onça, tá? Clã de onça quer dizer, eu tenho uma força, uma resistência de onça. Nós temos uma escola municipal com 6 salas de aula, com 32 alunos, do primeiro até o 5º ano. Depois nós temos a escola estadual Samsung, a Simanana. Lá também nós temos quase 100 alunos, que funciona à tarde e à noite. E aí todas essas 2 escolas, então, para nós é um privilégio, uma luta que eu tive, né? De ter esse sonho hoje na minha vida, de não deixar que meus jovens fossem estudar para tão longe, fora da aldeia. Até para não perder o foco de revitalização das suas culturas, né? Todas as crianças estão aprendendo, já falam sua língua, a sua própria língua materna, que é do povo Cambeba. Por exemplo, o Chito, Catuxizes, né? Catuxiz, o Ainon, Apsara, quer dizer, bom dia o homem, né? Bom dia a mulher. Chito Manito, que é o obrigado.
trabalho, né, em desenhos e colocando o nome dos desenhos em língua cambeba. Aqui ele fez o El, que é o papagaio, né? O El, na nossa língua cambeba, é o papagaio. E aqui o gafanhoto dele, que ele desenhou, que é xiri. E a folha, que é cacaua. Meu, na língua cambé, na nossa língua materna, é uni, e em língua portuguesa é brunilde. Vamos ver o desenho? Que lindo! O que é isso? Um gafanhoto. Um gafanhoto? Olha! E você está desenhando o quê? Uma flor. Uma flor. Que legal, hein? Você está desenhando o quê? Uma flor. Árvore, como é que é, né? Auirã. Então eu vou te perguntar, tá? Você pinta com o quê? Como é que é isso aí? O que é isso que você está pintando? Urucum. Urucum? Uhum. O que é urucum? Esse. Ah, esse é o urucum. Aí pega, aí abre. Caraca, que maneiro! Nunca imaginei que fosse assim. Como é que você aprendeu a pintar? Quando as meninas, as que estão grandes agora, né? Elas pintavam também, igual eu. Aí eu via e aí eu aprendi. Quando eu era jovem, eu trabalhava numa outra aldeia, que era várzea, alagava tudo, né? Depois eu passei para terra firme e até trabalhar de agricultura. Se falar em agricultura, já sabe como que é, não é fácil, né? Trabalhar na roça, era castanha, juntar castanha, risco de vida, enfim, trabalho sacrificoso. E aqui não. Esses 32 anos que trabalho com turismo, é uma vida moderna, porque trabalhar com turismo, você depende de saber se adaptar, recepcionar. Hoje eu digo que trabalhar com turismo é igual uma boa mãe trabalha com seus filhos. Hoje nós trabalhamos com turista, com nossos artesanatos, então é uma outra vida. É uma vida abençoada, uma vida de igualdade. Da onde eu vim, dos meus 5 anos de idade até hoje, a vida hoje diferenciada é o turismo. O turismo hoje para a gente é quase tudo na nossa vida. Depois de Deus no céu, o turismo na terra para vir nos fortalecer. Michele Oliveira Vieira, meu nome normal, e meu nome em tucano é Mimi, que significa beija-flor. Aqui eu vendo porta-pratos, que é para pôr prato em cima, que ele é colorido, e tem o natural, né? Que o colorido ele é tingido. Aí eu tenho também remédios, que é copaíba e andiroba, e várias madeiras que eu vendo de colheres. E tem zarabatana, canoa e porta-copos, e pulseiras e colares. As partes da madeira quem faz é meu marido, e a parte dos colares mais fáceis sou eu que faço, porque é a parte das mulheres. A primeira coisa é que fica na região do Rio Negro, na beira do Rio Negro, né? E vem para uma comunidade indígena também, que é do povo Cambeba. E quando chega aqui você vê, faz uma vivência diferenciada, sabendo os conhecimentos tradicionais do povo indígena, conhecendo as pinturas, comidas típicas, passeio na floresta, né? Conhecendo até mesmo a língua indígena do povo Cambeba e fazendo essa vivência da natureza que nós temos aqui. Então, viver bem, chegando aqui você vive bem e tem uma boa companhia e uma boa vivência com a nossa natureza aqui na região do Rio Negro. São 17 quartos, eu consigo hospedar até 20 pessoas hoje. São 7 quartos que tem um banheiro dentro e 5 quartos com um banheiro coletivo. E consigo hospedar essas 20 pessoas e estou recebendo tanto brasileiros quanto estrangeiros estão vindo fazer essa vivência com a gente. Os visitantes quando vinham perguntavam, a gente pode ficar aqui um dia, 2 dias, tem algum canto para ficar ou não? Né? E aí
eu dizia, não, eu comecei a pensar nesse projeto de fazer uma pousada e hospedar essas pessoas que tinham vontade de fazer essa vivência aqui. Podemos também visitar uma família local. É um passeio de lancha, onde a gente para na casa do seu Dorian e entendemos já um outro estilo de vida de uma outra cultura, que é do caboclo ribeirinho. E aí a gente tem a oportunidade de aprofundar e dar uma oportunidade para o viajante entender esse contexto do povo amazônico, porque se mistura muito, né? Então, para a gente ajuda, através desses dois passeios, a gente consegue esclarecer o nosso viajante sobre as diferenças do povo indígena do povo tradicional ribeirinho. Esse é o passeio da visita à Casa de Caboclo, que acontece nas quarta-feiras à tarde, como uma oportunidade para as pessoas entenderem uma outra cultura descendente de indígena, mas não é indígena, né, que é o caboclo. O caboclo ribeirinho, ele, diferente do índio, ele gosta de viver mais isolado, porque ele quer ter só a roça dele, ele quer ter a área de pesca dele, então ele é mais isolado. Diferente do índio. O índio, ele gosta de viver em grupo, ele trabalha em equipe. Então o índio não tem, é meu, tudo é nosso. E já o caboclo é mais meu, minha terra, meu igarapé, meu lago, minha roça. Que caboclo é a mistura de branco com índio. Quando a gente estava no auge da exploração da borracha, os cearenses, descendentes de franceses, de holandeses e tudo mais, que vieram para cá para trabalhar, aí foram se encantando e namorando com as índias, e aí então foram gerando os caboclinhos. E quando a época da borracha acabou, então essas pessoas, essas famílias se espalharam ao longo das bacias amazônicas, formando suas moradas e suas famílias, e assim se estabeleceram. E aí são chamados ribeirinhos e caboclos. Esse aqui é o Lago do Acajatuba, né? E ele tem várias entradas para conexões com outros lagos. Então, por exemplo, o próximo vizinho dele deve estar pelo menos a uns 2-3 quilômetros daqui. E uma cidadezinha está quanto tempo daqui? Comunidade deve estar mais ou menos uns 7. Na verdade, a mais próxima que vai ter aqui é Manaus. Quanto tempo daqui? Daqui para lá, na embarcação dele, deve dar umas 3-4 horas de viagem. Isso aqui é a maniva. A maniva é o nome que a gente chama a planta que gera a raiz que a gente chama de mandioca. Então, é uma planta altamente tóxica. Mas é impressionante como o índio conseguiu extrair o máximo dela. Como eu mostrei para vocês lá, a gente consegue a farinha de mandioca, a gente consegue a tapioca, a gente consegue a goma de tapioca e o tucupi. Em relação à gastronomia, a gente, como eu estava mencionando, foca muito na culinária local, que a gente sempre fala com muito orgulho dela. O carro-chefe é o peixe. É muito interessante ver que as pessoas às vezes até pensam assim, não, eu não sou fã de peixe, mas você já provou os nossos? De água doce, carro-chefe, tambaqui, matrinchã, pirarucu, tem que provar. Nosso conceito é de uma gastronomia regional, amazônica predominantemente, e priorizamos aqui a gastronomia local com peixes, frutas e vegetais amazônicos para a maior satisfação do hóspede, que é um cartão de visita do navio do Grande Amazon Expedition. Primeira noite começamos com a noite amazônica, né? Um jantar 100% regional, vai desde a matrinchã recheada com farofa de banana assada, a costela de tambaqui com uma releitura, um molho de açaí, filé de pirarucu com uma crosta de castanha regional, castanha da Amazônia, e mel, e pata no tucupi, um carro-chefe da Amazônia, da culinária de uma forma geral, junto com o tacacá, que é a sopa típica da região, que vai o jambu, que é aquela erva que dá dormência na boca, e o tacacá, que é o caldo da mandioca. O tacacá é um caldo típico da região, é uma sopa típica da região amazônica, então já é um carro-chefe também de praticamente todos os estados da região norte, feito com a mandioca brava, então tem que ferver muito bem ele para tirar toda
aquele cianeto dele, para a gente poder servir. Acompanha jambu e camarão seco. Jambu é a dormência, a goma de tapioca consegue dar aquela quebrada na acidez e o camarão vem com um toque salgado, ali, um pouco de influência de Belém do Pará, influência do mar ali, para incluir na Amazônia de forma geral. Servimos aqui desde o cupuaçu, banana regional, chamamos de banana bacovan, banana que serve tanto verde como madura para diversos pratos, para sobremesas, mingais, maracujá regional, maracujá do mato, popularmente conhecido como maracujá do mato, de um sabor extremamente doce, abacaxi regional extremamente doce, que dificilmente você vai encontrar em outro lugar. Acompanha rambutã, pitaia, bacuri, ingá. Então a gente tem uma variedade de frutas amazônicas aqui que é servido a bordo. Na quarta-feira à noite, depois do jantar, para aqueles que gostam mesmo de aventura, é uma oportunidade maravilhosa de fazer um passeio noturno em lancha para sentir a atmosfera noturna da nossa região, né? dessa beleza natural. Lógico, buscar os animais de hábito noturno, né? Jacaré, as cobras, os pássaros. Tem uma sorte a gente conseguir encontrar uma preguiça acordada. Essa é uma atividade que acontece depois do jantar, às 9h30. E aí é uma oportunidade para o viajante sentir essa atmosfera. A gente desligar os motores e escutar o som da mata e fazer isso de um jeito que pessoas que tenham medo de escuro, pessoas que são inseguras, consigam ter experiência. E hoje a noite está especial porque a lua está cheia, rebatendo no rio. Então, assim, é uma experiência sensorial muito forte. E a gente incentiva muito mesmo os hóspedes não perderem essa oportunidade. É importante que ninguém mais na lancha tenha iluminação, apenas o guia. E aí, então, a gente vai procurando, né? Tem a parte mais alta, onde costumam estar os pássaros e as preguiças. No meio das árvores é onde a gente consegue encontrar sapos e também seus predadores, que são as cobras. E aí, no nível do rio, são os jacarés. Né? Então, a gente vai procurando nessas faixas esses animais. Então, essa preguiça que a gente encontrou é uma fêmea. Por que a gente sabe que é uma fêmea? Porque os machos costumam ter duas manchas laranjas bem na omoplata, bem no meio das costas, na altura atrás dos ombros, né? E a gente, quando se aproxima, a gente costuma demonstrar a forma de comunicação de como eles se encontram para o acasalamento, né? A gente dá um soviozinho leve e eles levantam a cabeça, tentando se localizar da onde está vindo. E aí, nessa situação, o macho, quando recebe a resposta da fêmea, ele já começa a descer da árvore. Nessa época do ano, como o rio está cheio, ele cai na água. Se tiver que atravessar o rio, ele atravessa. Então, a cobra, essa espécie que a gente encontrou é a suaçuboia. É uma espécie que costuma comer, o prato favorito dela são os sapos e as rãs. Então, por isso que ela fica nessa parte intermediária das árvores. Então, é ali que fica a nossa busca. Não é um animal peçonhento, é um animal muito dócil. Mas, assim, é um animal que a gente tem, às vezes, a sorte de conseguir, como dessa vez, chegar bem pertinho dela. Já os jacarés são mais ariscos. Diferente de outras regiões, eles não precisam sair da água, porque a temperatura da água média é 29 e 30 graus. Então, é como se fosse um cobertor quentinho. Então, eles não têm necessidade de ficar lá fora se aquecendo. Quinta-feira de manhã é a oportunidade maravilhosa para um nascer do sol. A gente está numa região, nesse dia, onde a gente consegue ver a amplitude do Rio Negro. Vamos estar fundeados numa região onde não estamos mais no meio das ilhas. Então a gente consegue ver margem de terra firme para outra. Então a gente consegue contemplar uma largura de quase 14 quilômetros. E o sol nasce na direção da parte mais ampla. Então é um passeio muito gostoso de fazer, uma experiência, silêncio, ali já não tem mais uma explicação, é um passeio altamente contemplativo. E após o nascer do sol, voltamos no navio, café da manhã, nos preparamos aí
vamos fazer a atividade mais esperada por todos os nossos viajantes, que é visitar os botos, né? Que são esses golfinhos aí de água doce que foi apresentado para o mundo, e as pessoas, não há quem não se encante por esse animal tão dócil, tão lindo. E, acima de tudo, o que a gente mais nos orgulha dessa atividade é porque é uma atividade onde o animal é completamente livre. Não tem gaiola, não tem rede, são animais que vão e voltam sempre e quando querem. E aí, depois dessa experiência de um passeio que nós também navegamos pelo rio Ariaú, que tem uma fauna muito exuberante também, com muitos pássaros, é uma região onde é possível ver avistar macacos, né, principalmente macaquinho de cheiro, e é uma região muito rica. Sejam bem-vindos ao Rio Ariaú. Hoje nós vamos fazer uma expedição nessa região aqui, subindo esse rio, lógico, hoje de dia, estávamos aqui ontem à noite, justamente para tentar buscar aí um pouco da fauna, dos pássaros, as plantas que aqui temos. A Bacia Amazônica tem mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, compreende 9 países da América do Sul. Essa bacia amazônica, ela sobe em média todos os anos 12 metros. Né? Alguns anos mais, outros anos menos, mas essa é a média. E essa vegetação que vocês estão vendo aqui, que vocês estão vivenciando, é uma vegetação altamente adaptada. Ela suporta ficar debaixo d'água por meses, até esperar a água recuar e ela voltar de novo ao respirar ar livre, né? Então, nesse furo aqui, a gente encontra essa gigante aqui, que é a rainha da terra de várzea, que é a sumalmeira. Essa pode chegar aí a 40 metros de altura, e já vimos árvores com essas artes aqui, essas tábuas, em termos de amplitude e largura, cerca de 30 metros. Essa árvore é uma sumalmeira, a gente chama ela de rainha, justamente porque ela é a maior da área de várzea, né? A várzea é aquela floresta que está acessível para alagar, né? Diferente da terra firme, que nunca alaga. Frutos, ele é grande, esverdeado e se enche de ar até explodir. Quando ele explode, as sementes estão agarradas numa fibra que lembra o algodão. E aí o vento bate e aí, ó, fica tudo desbranquiçado. Então, essa base flutuante, existem algumas delas ao longo do Rio Negro. E essas bases servem justamente para fazer que essa visitação aconteça da melhor forma possível. E ela é importante atender algumas determinações, esse formato de ferradura, a questão de ter uma plataforma submersa para as pessoas estarem em pé e não estarem dentro d'água. Essas bases não funcionam todos os dias, funcionam um dia sim, um dia não. E também serve como ponto de apoio para os pesquisadores, que fazem acompanhamento da movimentação e também do estudo, né, do comportamento desses animais. Esses animais conseguem comer até 10 quilos de peixe por dia. Então, o que pode ser oferecido para atrair eles aqui tem que ser, no máximo, por animal, aí 1 quilo. Para quê? Para que ele possa continuar tendo o comportamento natural dele. Então, o boto, ele originalmente é um golfinho, de origem do mar, é origem de água salgada, só que com a evolução da Amazônia no modo geral, o erguimento das cordilheiras dos Andes, essa água ela foi dessalinizada e esse animal teve aí muitos milhões de anos para se adaptar. E as principais características dele é que ele é quase cego, como a água é escura, você passou de 1 metro de profundidade e já não enxerga mais nada. Então os olhos atrofiaram e ele desenvolveu um sonar poderosíssimo. E também tem a questão dos pelos que ficam em cima do bico, né? Com o sonar ele caça, quando chega mais perto, com os pelos do bico ele sente a vibração do peixe para saber que lado está e aonde está, ele vai lá e pega. Os dentes são todos incisivos, né? Ele não usa para mastigar, é para agarrar, quebrar e engolir. Ele é muito flexível, ele consegue jogar a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Essa flexibilidade permite com que ele consiga nadar entre essa vegetação alagada, que é onde o peixe entra nessa época do ano.
Então ele é grandão assim porque ele se alimenta bem um ano inteiro. O macaquinho de cheiro, ele tem esse nome por causa uma característica que eles têm, que é o seguinte. Os macacos que vivem em grandes bandos, eles têm uma identidade própria. E a sua identidade é o seu cheiro. E uma característica que o macaquinho de cheiro tem é de fazer xixi na mão e passar no corpo. Por 2 motivos. Uma é o RG, é a identidade dele, o cheiro dele. E a segunda coisa é que, como eles têm um pelo curtinho, serve como um repelente também para os mosquitos, né? Então, o macaquinho de cheiro vive em bandos de 30 a 50 indivíduos. E a força dele está justamente no grupo, né? Eles andam todo o tempo em grupo. Quando encontram macacos maiores, então eles permanecem juntos porque eles sabem que juntos eles vão conseguir se defender. Então, essa é que justamente a coloração vem da parte principalmente da alimentação deles, né? Eles comem muita fruta e principalmente insetos, né? Então, essa questão do poder ser mais enxutinho, mais curtinho e claro é por causa da alimentação dele. Então, depois do jantar do comandante, né, todo mundo ali já pronto para fazer um belíssimo encerramento, levamos os nossos viajantes até o Salão Lua, onde a gente faz uma apresentação do show Boi Bumbá, né? O Boi Bumbá é o ritmo mais predominante no estado do Amazonas, que pertence a um festival que acontece numa ilha que fica aí a mais de 1000 quilômetros de Manaus, que exatamente com a finalidade de competição entre 2 bois, que é o garantido e o caprichoso, né? Então esse é o ritmo que predomina e é uma parte que a gente gosta de compartilhar com o nosso cliente, com o nosso viajante, porque é uma mistura de uma cultura, tanto um pouco do nortista, no caso do nordestino, né, que o Bumba Meu Boi, e também com a tradição das músicas indígenas. Então a mescla dessas 2 culturas nasceu o Boi Bumbá. Seguimos numa navegação noturna diante de toda a orla de Manaus. E aí nós vamos fundir o navio nas proximidades do Encontro das Águas, porque 6 horas da manhã a gente vai estar pronto para observar o Encontro das Águas da melhor altura, né? Que é de contemplar o Encontro das Águas de cima, lá em cima do nosso terraço. Então o Encontro das Águas é esse grande fenômeno. 2 gigantes se encontrando, correndo lado a lado, mais de 11 quilômetros sem se misturar. E agora é hora de entender o porquê, não só visualizar, mas entender o porquê, né? Então são rios com características totalmente diferentes, né? Água, estou falando de água, características diferentes. Densidade, são os 4 fatores que fazem com que elas não se misturam. A densidade é diferente. A velocidade também, o Rio Negro corre em torno de 1 km por hora, enquanto o Rio Amazonas, né, o Solimões, corre aí em torno de 7 a 8 km por hora. Temos também a temperatura do Rio Negro média é 30 graus, enquanto a do Rio Solimões, Amazonas, é ali em torno de 24, 25 graus. E temos também o pH, que é um fator muito forte também. O pH do Rio Negro é em torno de 4,3, 4,5, que é o que? Quanto mais longe do 7, mais longe do neutro. Então é uma água de pH ácido, né? Bem mais ácido. Enquanto a do Rio Solimões fica em torno do 3,5, 3,9. Então, juntando todas essas características, é como se fosse água e óleo.
lado a lado, 11 quilômetros. Lá na frente, que é uma curva para a direita, que onde o Solimões imprensa o Rio Negro contra outra margem e engole ele. E aí a característica que predomina é a do Solimões, que é o volume e o sedimento se mistura e aí então o Rio Negro some. Então, uma vez a gente chegando em Manaus, é interessante ainda que dá tempo para fazer coisas numa manhã, por exemplo, né? No entorno do porto onde atracamos, aqui o porto por si só já é um ponto turístico. Nós temos o nosso tão famoso Teatro Amazonas e também já ainda próximo do Rio temos o Mercado Municipal Adolfo Lisboa e passeios saindo de Manaus para o outro lado do Rio Negro, que também tem contato com o Rio Amazonas, na região do Janauari, né, onde tem mercados de artesanato flutuante, oportunidade para ver a Vitória Régia. Vila Amazônia é um hotel que fica a 70 metros do Teatro Amazonas, no coração do centro histórico de Manaus. É um hotel que está situado num casarão datado do ápice do ciclo da borracha, no começo do século passado. E o hotel ele mistura um pouco dessa arquitetura de entrada histórica tombada para recepção e restaurante, mas aos fundos a gente tem um prédio novo, com uma linguagem mais moderna e um jardim escondido, só para os nossos hóspedes. Hoje Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. É uma cidade que na prática você só acessa por rio ou por avião, porque a estrada que liga Manaus ao sudeste e centro-oeste do Brasil é uma estrada muito precária e é um lugar para se viver a Amazônia com uma pegada urbana, né? Quando a gente chegou nessa casa, ela estava totalmente destruída, tudo estava revestido, né? A gente foi tirando a parte do revestimento e aí foram aparecendo esses arcos da época da borracha. Essa casa é de 1907. E aí a gente fez um trabalho muito cuidadoso de restauro. A gente teve que trocar algumas madeiras, então a gente consegue perceber que a madeira da época, essa toda entalhada. A de agora é essa madeira mais lisa. A gente percebe também o piso da época, ele tem essas pinceladas, né? Essa coloração com essas pinceladas de uma madeira mais clara e uma madeira mais escura, fazendo alusão ao encontro das águas. Aqui na recepção é onde é o porão da casa. A casa mesmo fica lá em cima, onde é servido o nosso café da manhã. A gente restaurou as janelas, a porta, né? A gente vê até que a maçaneta era bem grande. Um pouco antes da gente inaugurar o Vila, a avó de um dos sócios diretores faleceu. Ele herdou alguns móveis e a gente trouxe isso para cá. Então também tem esse elemento emocional que combina muito com a arquitetura do lugar, né? Então tem esses móveis mais clássicos aqui na entrada e ela vai modernizando à medida que a construção vai ficando mais moderna. O Teatro Amazonas é o apogeu do áureo da borracha, né, que foi início da construção em 1822 e a conclusão em 1896, e que é a representatividade
da cultura no meio da floresta. É um teatro que até hoje você pode ir visitar, desde o ponto de vista museológico, como um passeio, uma visita guiada, mas a minha recomendação é ficar no Vila Amazônia e assistir qualquer coisa que possa estar passando no teatro. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa foi início da construção em 1882 e concluído em 1906. No período da inauguração, ali eram vendidos animais silvestres, fora todas as espécies de peixe, como o pirarucu, que é o maior peixe de escama de água doce do planeta Terra. Hoje, o Mercado Municipal, ele oferece uma série de produtos regionais, né, da culinária amazônica. Só no estado do Amazonas nós ainda temos 50 tribos indígenas que vivem dentro da floresta, que são as tribos mães. E lá no Mercado Municipal Adolfo Lisboa você encontra o artesanato dessas etnias, né, e o artesanato caboclo da região. O nosso passeio fluvial aqui na nossa região, que normalmente nós saímos do Rodway e do Porto Oficial, que fica atrás do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Cruzamos o Rio Negro, que são 4 quilômetros de distância, que é a parte mais estreita do Rio Negro. A outra atividade que é fantástica na nossa região, que eu acho imperdível, é você navegar pelos igarapés, e igarapé significa caminho de água. Os igapós são as florestas que inundam. Navegar pelos igarapés e navegar por dentro dos igapós é onde você vai ver a floresta alagada da Amazônia, a flora e a fauna, e chegar até o Lago da Vitória Régia, que é a maior planta aquática de água doce do planeta Terra. E navegando um pouco mais, a gente visita a área para ver a Samaúma, que é a rainha da floresta. Né? Rainha da floresta porque a copa da árvore da Samaúma pode atingir até 50 metros de altura e a formação da copa da Samaúma tem o formato de uma coroa, por isso que ela é chamada Rainha da Floresta. E depois você conhecer o maior fenômeno natural da região, que é o encontro dos rios, né? O encontro do Rio Negro com os Solimões, que se transforma no Rio Amazonas. E por uma extensão, nessa época do Pico das Águas, de 14 quilômetros de largura, os rios não se misturam. O Vila Amazônia tem um restaurante aberto a todos os clientes, não só aos hóspedes, super reconhecido na cidade, super bem frequentado, que chama Fitzcarraldo. A gente trabalha com uma gastronomia de fusão, trazendo produtos, enaltecendo os produtos da Amazônia, com técnicas internacionais, com técnicas contemporâneas. O lombo de tambaqui é a parte nobre do tambaqui, que é só abaixo da costela. Ele vai em cima da farinha de uarini, e em torno vai também o nhoque de banana da terra, que é feito com a banana pacovan também. E também tem o pirarucu, que é o pirarucu grelhado, também lombo de pirarucu grelhado, com risoto de tucupi e também junto vai as folhas de jambu. O nosso café da manhã, além das opções clássicas, também tem esse mergulho no regional. Tem o x-caboquinho, por exemplo, que é esse pãozinho com tucumã, banana e queijo coalho. E tem esse pão, que é com castanha do Brasil, que é conhecido no Sudeste como castanha do Pará. E a gente serve com essa geleia de cupuaçu feita aqui. A gente mandou fazer esse prato de madeira na comunidade lá em Novo Airão e é nele que a gente serve esses elementos regionais. São 29 quartos, obviamente todos com ar-condicionado, os melhores lençóis que você pode encontrar, o melhor padrão de cama, uma decoração minimalista, mas que traz elementos da floresta. Então as nossas cabeceiras são cascas de árvore presas na parede. A gente traz alguns elementos de cestaria indígena, como luminária, cestos decorativos, de uma forma muito delicada. A gente levou para lá uma marcenaria para bancadas, criados, mesas de apoio e armários feitos
pelos artesãos de Novo Airão, com madeira de lei. E para coroar tudo isso, todo o hotel é voltado para um jardim feito de espécies única e exclusivamente da Amazônia, que envolvem uma piscina de pedra natural que faz às vezes de um lago. Todos os quartos se debruçam por uma varanda com vista a esse jardim escondido. É um hotel construído no centro histórico de Manaus e que traz os nossos hóspedes e os nossos visitantes a reviver uma época que pouca gente conhecia, que ressignifica o que é estar no centro histórico de Manaus, que requalifica um entorno e que traz o nosso cliente para dentro da maior metrópole da Amazônia, mas com delicadeza, com cuidado, relembrando os elementos que fazem a gente estar ali, que é a própria floresta, né?